Vamos dar uma olhadinha no nosso planeta. O local onde as Américas do Norte e do Sul se encontram é uma região que hoje é o México e a América Central. É a morada de selvas, montanhas e de florestas tropicais e ainda guarda uma das culturas mais misteriosas e poderosas que conhecemos. Uma poderosa civilização dominou a região inteira há centenas de anos. Esse povo era chamado Azteca. Os astecas tinham um poderoso exército que conquistou os povos vizinhos. E em apenas 2 séculos, tornaram-se os senhores da Mesoamérica. Mas vamos voltar ao começo da história. Há uma época em que civilizações mais antigas viveram nessa parte do mundo, deixando-nos arte e templos magníficos. Primeiro vieram os Olmecas e os Zapotecas, e de uma parte dessas culturas emergiu uma civilização majestosa chamada Teotihuacan. Mas algo começou a acontecer. Essas grandes civilizações, que eram tão poderosas, começaram a desaparecer da região. O que estava acontecendo para fazê-las desaparecer? Talvez todas estivessem sendo raptadas por extraterrestres. Provavelmente não, mas ninguém sabe ao certo por que eles desapareceram. Com a queda da grande Teotihuacan, começou uma era turbulenta e caótica. Vários povos entraram em cena e começaram a lutar entre si pelo poder, até que no século XII, os astecas chegaram pelo norte. Os astecas conseguiram dominar todos os povos vizinhos e logo passaram a governar toda a região. Tenochtitlan. Os astecas eram grandes guerreiros e não só conquistaram os povos vizinhos, como os trouxeram para o império. No auge de seu poder, o Império Azteca incluía 38 estados diferentes e muitos povos distintos. Com todas essas diferentes áreas e esses diferentes povos para governar, os astecas precisavam de uma capital a partir da qual se organizar e governar os súditos. E assim, em 1325, criaram Tenochtitlan, uma pequena vila que com o tempo se tornaria uma lendária cidade, o centro de um poderoso e temido império. Tenochtitlan era uma cidade muito especial, construída em uma pequena ilha no centro de um grande lago. Suas ruas eram feitas de canais que ligavam a cidade e aos campos, a outros centros urbanos e a outros lagos. Os cidadãos utilizavam os canais como estradas e, como a maioria das cidades, Tenochtitlan estava cheia de gente. Na verdade, a população chegou a atingir 250 mil habitantes. Ao olharmos atentamente para o horizonte, somos capazes de ver as montanhas que circundam as montanhas, com seus picos que chegavam até o céu onde viviam os deuses. Os astecas construíram cerca de 25 templos em forma de pirâmide que imitavam as montanhas. Esses templos foram concebidos para provocar medo e respeito entre a população. As cerimônias que envolviam sacrifícios humanos eram realizadas em altares de pedra no topo das pirâmides. A escassez de alimentos, que durou muito tempo, assolou os astecas no ano 1265. Foi então que Acatonali, o líder do império, propôs uma ideia muito genial para o Conselho de Anciãos. A ideia foi de colocar estacas no lago e construir ilhas artificiais, criando mais terrenos para o cultivo de lavouras. Essas ilhas artificiais foram chamadas de chinampas e ajudaram a converter grandes áreas pantanosas em terra fértil. Sua estrutura também incluía uma rede de irrigação e, como fertilizante, usavam excremento humano. Essas chinampas funcionaram tão bem que uma família poderia cultivar o dobro da quantidade de alimento de que precisava para si, e a comida extra poderia ser usada para alimentar o império. A vida como guerreiros. Os astecas estavam quase sempre em guerra. Um dos objetivos de entrar em guerra era o de capturar guerreiros de tribos inimigas para sacrifícios humanos. Eles acreditavam que quanto mais feroz o guerreiro capturado, mais satisfeitos os deuses ficariam. Os astecas iam à guerra usando máscaras elaboradas e figurinos que representam os deuses e os animais, o que os fazia parecer criaturas assustadoras quando guerreavam. Os astecas sabiam que o medo era uma ótima maneira de ganhar uma guerra.
Embora os guerreiros fossem terríveis, a guerra e a dominação não eram a única coisa com que os astecas se preocupavam. Eles também eram muito interessados no comércio, e por isso estabeleceram fortes relações comerciais com os povos vizinhos. Muitos bens e artesanatos produzidos pelos astecas eram vendidos em outras cidades. Os comerciantes astecas eram muito ocupados viajando, comprando e vendendo mercadorias. Havia também um outro benefício. Os comerciantes, em suas viagens, também podiam ouvir fofocas e descobrir o que estava acontecendo em todo o império. Assim, os comerciantes tinham uma função secreta. Eles agiam como espiões para o governante asteca. Tenochtitlan era uma cidade muito especial, construída em uma pequena ilha no centro de um grande lago. Na verdade, a população chegou a atingir 250 mil habitantes. Ao olharmos atentamente para o horizonte, somos capazes de ver as montanhas que circundavam a cidade. Os astecas reverenciavam as montanhas, com seus picos que chegavam até o céu onde viviam os deuses. Os astecas construíram cerca de 25 templos em forma de pirâmide que imitavam as montanhas. Esses templos foram concebidos para provocar medo e respeito entre a população. As cerimônias que envolviam sacrifícios humanos eram realizadas em altares de pedra no topo das pirâmides. Todas as civilizações expressam suas visões de mundo. Vestígios de civilizações extintas podem nos ajudar nos dias de hoje a descobrir mais sobre os povos antigos. Os astecas registraram sua história de dominação e de conquistas militares através de símbolos coloridos inscritos em camurça ou em lençóis de algodão. Esses registros, cheios de desenhos coloridos, são documentos históricos nos quais muitos aspectos da vida cotidiana dos astecas foram registrados. Os astecas não desenvolveram um alfabeto. Então, em vez de soletrar palavras, uma representação de um animal ou objeto tinha de ser feita usando uma combinação de desenhos. Por exemplo, eles escreviam o nome de sua capital, Tenochtitlan, usando os símbolos que representavam uma pedra, Tena, na qual brotou um cacto, Nochi. A escrita asteca é complicada. Essa pode ter sido uma das principais razões pelas quais os astecas usavam tanto a poesia como meio de comunicação. Na verdade, eles tinham um poema para cada ocasião. Poemas de guerra. Agora o exército vai para a guerra. Poemas sagrados. É para os deuses que estamos lutando. Poemas históricos. Nós já lutamos muitas vezes antes. E poemas de amor. Como sentirei sua falta, meu amor? A poesia estava intimamente ligada à música. Na verdade, poeta e cantor eram a mesma palavra na língua asteca. Será que eu sou um cantor ou um poeta de amor, baby? Baby! Os astecas também eram hábeis em medir o tempo. Eles criaram um calendário que os ajudou a conhecer o melhor momento para plantar sementes e para colher. Eles podiam até mesmo prever importantes mudanças climáticas. O calendário solar dos astecas foi instalado em um altar redondo no centro de um pátio no Templo do Sol. Eles também eram bons em matemática e, curiosamente, contavam com o número 20. O quê? É isso mesmo. O número 20 era a base para todos os cálculos, assim como o número 10 é para nós. Será que na escola eles aprendiam a contar com os dedos dos pés também? A escola era muito importante na cultura asteca. Aos 15 anos, os astecas iam para as escolas públicas que o Estado tinha criado para assegurar que todos tivessem educação. Havia 2 tipos de escola. Uma era chamada Telpotkali, onde aprendia-se sobre armas, artes e comércio. A outra era chamada Calmecac, onde os jovens eram formados para cumprir funções sacerdotais. O fim do Império Azteca. Quando o conquistador espanhol Hernán Cortés chegou ao Vale do México em 1519, o rei azteca Montezuma II pensou que aquele homem estranho, vestido com roupas estranhas e montado naqueles animais estranhos chamados cavalos, deveria ser o deus Quetzalcoatl, que retornou do exílio para cumprir a profecia.
Os espanhóis foram recebidos como deuses, em vez de inimigos poderosos. Mas Cortés não foi chamado de conquistador por acaso. O objetivo de Cortés sempre foi o de conquistar um mundo novo. E ele fez isso com a ajuda de muitos guerreiros nativos que eram inimigos dos astecas e que foram recrutados durante sua viagem rumo à capital. Um ano após a sua chegada, Cortés derrotou toda a nação asteca. A capital foi destruída e todas as terras e as riquezas agora pertenciam à coroa espanhola. O Império Azteca foi destruído, mas ainda é lembrado até hoje. O povo do México continua a celebrar a rica herança de seus antepassados astecas, orgulhosos e ferozes, e ainda sentem esse orgulho ressoar dentro deles. É uma história fascinante envolta em mitos e lendas. Como uma tribo de nômades conseguiu construir o maior império da América em apenas 200 anos? We had to devise engineering systems which were extraordinary. Rivalizavam-se com Roma em sua sofisticação. The Aztecs had the best technology that could be produced in the conditions of which they live. Aquedutos, palácios, pirâmides e templos eram um tributo aos deuses e testemunho da força criativa do homem. A joia da engenharia asteca era sua vibrante capital, que os europeus maravilhados chamaram de Veneza do Novo Mundo. The city spread out, glittering against its canals and its lake, bedecked with fine trees and beautiful mansions. Mas a sede de sangue e poder levou-os ao rumo da autodestruição. Quando aconteceu, o aniquilamento foi o mais rápido e total que o mundo jamais viu. Construindo um império. Os Aztecas. 1325 de nossa era. México Central, perto da moderna cidade do México. Uma jovem ainda adolescente celebrava seu noivado. Era filha de um rei tribal e iria juntar-se a outra tribo que ficara hospedada em seu reino. Essa tribo agora é conhecida como Azteca. Como parte do ritual, 5 astecas nobres adiantaram-se para conduzi-la ao antigo templo cerimonial. Mas quando chegaram, os nobres agarraram a moça e a deitaram sobre uma laje de pedra em frente ao grande altar. Era uma pedra sacrificial. 4 homens seguraram-na firmemente, enquanto o quinto erguia um punhal de obsidiana. Com um movimento ágil, ele rasgou o peito da moça, de onde extraiu o coração ainda pulsante. Nessa noite, o rei hóspede fora convidado à cerimônia do casamento. Mas o que ele viu foi um sacerdote dançando vestido com a pele de sua filha. Os astecas tinham esfolado o jovem corpo em honra ao deus da fertilidade. He saw this and he was absolutely horrified at what he saw, his dear daughter. And so he and his forces immediately chased the Aztecs into the lake and onto this island where they sought refuge. A ilha pantanosa era pouco acolhedora. Mas ali os astecas se instalaram, floresceram e construíram o mais poderoso império das Américas. A ilha para onde o povo foi banido após o medonho sacrifício da princesa ficava no lago Texcoco, o maior de 5 lagos interligados que cobriam um vale de mais de 700 mil hectares. Hoje, esse vale vasto e aberto transformou-se na trepidante cidade do México, uma das maiores do mundo. Mas 700 anos atrás, a ilha era tão pantanosa que ninguém queria morar ali.
Enquanto observava as águas lodosas, o chefe asteca Tenoch anunciou que avistara uma águia pousada em um cacto no meio do lago, um sinal dos deuses de que tinham achado o novo lar. A cidade se chamaria Tenochtitlan. No início, a vida em Tenochtitlan era dura para os astecas, mas eles tinham um objetivo: o de construir uma cidade enorme e poderosa copiada de ruínas lendárias que ficavam a 40 quilômetros dali. Eles chamavam essas ruínas de Teotihuacan, ou Cidade dos Deuses. We know very little about Teotihuacan because all we have is the archaeological remains. We don't have any writing, we don't have any documentation that really fleshes out what went on at this big city. A cidade já se achava em ruínas desde os tempos astecas, mas eles acreditavam que era o próprio berço do sol e o chão abençoado onde os deuses pisavam. O lugar que os astecas mais veneravam em Teotihuacan era uma pirâmide que se erguia acima das árvores, a Pirâmide do Sol. Enorme e maciça, construída com 1 milhão de metros cúbicos de terra e pedras, tinha a base parecida com as da grande pirâmide de Gizé, do Egito. Os astecas acreditavam que Teotihuacan nascera segundo a imagem do cosmo criado pelos deuses. Era essa imagem que eles tentariam duplicar na nova cidade, Tenochtitlan. Quem aceitou o desafio foi um líder asteca chamado Acamapichtli. Em 1376, ele abraçou a ideia ambiciosa de construir uma cidade moderna em Tenochtitlan. Mas havia um problema. The swampy islands that they took over needed a lot of work. When they started to build anything, it would begin to subside. Simplesmente não havia fundação que se aguentasse de pé. A solução asteca revolucionaria a arquitetura das Américas. Começaram ancorando profundamente as fundações com um sistema de pilares de madeira. Os operários cortavam estacas de 10 metros de comprimento por 10 centímetros de diâmetro, que eram introduzidas no solo como fundação. Esses pilares eram envoltos em material vulcânico que os reforçava. Assim, os pedreiros tinham confiança para levantar paredes no topo dessa base. They have found wooden pylons to hold the foundations of the pyramids. The fact that it didn't sink or the fact that it didn't just topple, I think that's a major feat of engineering. Tenochtitlan was an island city, but the lakes surrounding it were very shallow, sometimes only 7 feet deep. The whole thing looked like a giant metroplex floating on a pond. Originally, the only way to get from this floating city to the mainland was by boat. But the Aztecs eventually devised a series of causeways, sometimes 45 feet wide, that would connect their floating city to the mainland provinces. The causeway was supported by strong wooden pilings, the same pilings that supported their temples and other buildings. Thousands of these pilings had to be driven deep into the lake bed, and this presented a logistical challenge that could only be met by a strong, skilled labor force and the best of Mesoamerica's engineers. Para construir um elevado, 2 fileiras de estacas eram cravadas. O espaço entre elas era preenchido com pedras e terra para ficar vários centímetros acima da água. Com isso, o elevado podia aguentar enormes pesos. These causeways were built very straight, they were very wide, with bridges that would open up that connected the city to the north, to the west, and to the south. Os elevados permitiam aos astecas transportar materiais pesados de construção. Mas novos desafios surgiram. There were no beasts of burden in Mesoamerica, so everything had to be done with humans. No carts, no wheel. Pequenas cargas eram levadas nas costas com uma faixa que se prendia à testa. Volumes pesados como blocos de pedra ou esculturas eram arrastados por numerosos trabalhadores que puxavam cordas e rolavam troncos. Reza a lenda que uma pedra de templo requeria 50 mil homens para descê-la das montanhas do continente e arrastá-la através dos elevados até chegar à cidade. Os elevados proporcionaram aos astecas outra maneira de transportar água fresca para Tenochtitlan.
No passado, eles eram forçados a ir buscar água do continente em canoas. Entretanto, a explosão populacional exigiu uma solução mais técnica e eficaz para atender à demanda. They wanted to use water from the springs on the mainland, and so they wanted to build an aqueduct. Mas as fontes eram controladas pela tribo dominante da região, os agressivos Tepanecas. The Tepanecs were the controllers or the dominators of all the valley. They had a very strong empire. So they were the lords of the valley. So the Aztecs were tributary subjects to them. À medida que a população asteca crescia, a tensão com os Tepanecas se avolumava. Desse modo, os astecas decidiram enviar um ultimato que talvez mudasse o equilíbrio da região. The people of Tenochtitlan not only demanded that the Tepanecs give them the water, but also demanded that they help construct the aqueduct. A resposta tepaneca foi curta e brutal. Seu rei, Maxtla, simplesmente ordenou a homens treinados que assassinassem o líder asteca a sangue frio. Foi a gota d'água. Após décadas de submissão, os astecas finalmente se rebelaram e entraram em guerra contra os tirânicos tepanecas. Ao mesmo tempo, começaram a construir edifícios em toda a cidade-ilha, os quais deram a esse povo valente a reputação de grandes engenheiros das Américas. Após conquistar o Vale do México, os astecas voltaram a atenção para o problema da água na florescente cidade. Esse povo projetou e construiu absolutamente sozinho algo que poucos povos do mundo conseguiram: o aqueduto. O aqueduto tinha 2 canais de 1,5 metro de altura por 1 de largura. Enquanto limpavam e reparavam o primeiro, o segundo era utilizado para que o fluxo de água nunca se interrompesse. Esse aqueduto duplo percorria quase 5 quilômetros do continente até o centro da cidade. Ali a água jorrava de fontes públicas e reservatórios, sendo distribuída ao povo em jarras de cerâmica ou por canoas. In comparison to the Europeans, the Aztec were a very clean people. We know that the Aztec emperor bathed twice a day. So, in terms of hygiene, the Aztec people was much more advanced than the Europeans. Enquanto o povo asteca esbanjava saúde, nessa mesma época a Europa, por falta de condições sanitárias, era dizimada pela peste. O banho do rei Nassau-Alcoyotl era único nas Américas. Era alimentado por um sofisticado sistema de aquedutos que levava água corrente até os porões do palácio. Behind me is the hill of Tetzcoatzinco. And on this hill, Nezahualcóyotl built a fantastic pleasure palace. And around this palace, a virtual botanical garden filled with all of the exotic flowers of Mesoamerica. Nezahualcóyotl brought water from the Sierra Nevada mountains all the way down to here, into this hill, to his palace, just to water his plants. Para instalar o aqueduto, Nezahualcóyotl precisou aterrar um grande desfiladeiro entre Tetzcoatzinco e a colina seguinte. Chegando à primeira colina, a água caía em pequenas represas que controlavam a velocidade do fluxo antes que atingisse o aqueduto. Depois de passar pelo aqueduto, a água percorria um circuito no Monte Tetzcoatzinco, despejando-se pela encosta em cascatas escavadas na rocha para regar os jardins. Por fim, chegava a uma piscina redonda de rocha, onde o rei se banhava. And from here, he could look upon his domain at Texcoco, and he could look down at the botanical gardens that he was watering with his fantastic aqueducts. It is indeed a bath fit for a king. Em meados do século XV, o Império desabrochara. Estava na hora de escolher um líder soberano. Ele se chamou Moctezuma, ou Montezuma, e foi o primeiro de 2 imperadores com esse nome. A primeira providência de Montezuma foi expandir as fronteiras do Império.
Os astecas conquistaram estados ao sul até o Vale de Oaxaca, a oeste até o Pacífico e a leste perto do Golfo do México. Em 1449, o Império contava com 15 milhões de habitantes. Em apenas um século, os astecas realizaram o impossível e viraram de ponta cabeça a velha ordem da Mesoamérica. Mas, embora eles fossem militarmente dominantes, a ilha-cidade era vulnerável a outro tipo de inimigo. Tenochtitlan vivia lutando com a força das águas, e um dos primeiros projetos de Montezuma foi proteger a bela cidade das constantes inundações que a flagelavam. This is what is left of Lake Xochimilco, in the southern part of Mexico City. In Aztec times, the city of Tenochtitlan. This lake, like the other 4 lakes that surrounded the city, were spring-fed. Thus, there were no rivers or streams into which it could drain. And if it rained hard enough, the water would rise up and sweep over the land and into the city itself. And this is exactly what happened in the mid-1400s when a flood of catastrophic proportions swept into Tenochtitlan. The city and the empire it commanded were almost completely destroyed, and the Aztec civilization had to once again rely upon the genius of its engineers, and one engineer in particular. Montezuma pediu ao velho aliado Nezahualcóyotl que o ajudasse a reconstruir a cidade flagelada. Nezahualcóyotl conceberia um plano que o tornaria o maior engenheiro do continente. O plano era criar uma zona segura em volta da cidade, com um enorme dique que protegeria Tenochtitlan e seus habitantes. Seria o maior movimento de terra jamais feito nas Américas até então, abrangendo 16 quilômetros a leste da cidade, indo de uma ponta à outra do lago. As comportas eram em cestaria feitas de troncos, junco, pedras e terra. Como o lago era raso, o dique não passava de 4 metros de altura, mas a largura atingia os 9 metros. Nezahualcóyotl guarneceu o dique com comportas, provavelmente de madeira, que se erguiam e abaixavam para controlar o nível de água represada. O dique servia também para proteger as reservas de água da cidade. It was important to build some sort of protective mechanism to keep salt water out of the freshwater western part of the lake. An army marches on its stomach. So said Napoleon. Now, an ample food supply for civilians is a no-brainer in the critical development of any civilization. But the Aztecs perfected a unique method, not only to provide a substantial food supply for its civilian populace, but to fuel the military expansion of its empire. Essa engenharia revolucionária era chamada de chinampas, um sistema que lhe permitia criar novas terras para cultivar e morar. If you're going to have a city of any size, you have to provide room for them. And so what they did was build up these chinampas in the lake bed. Basically, Chinampa is an artificial island built in the lake. Pareciam-se com estreitos campos de futebol de 100 por 10 metros aproximadamente. Eles começavam o chinampa com uma teia flutuante de talos e fibras e uma pilha de juncos por cima. A seguir, jogavam lodo do fundo do lago sobre o junco. Esse era o chinampa. Para construir um, eram necessários de 4 a 6 homens trabalhando 8 dias. Inúmeros canais navegáveis interligavam-nos e custaram o trabalho de milhares de homens durante meses. A chinampa like this one could produce up to 7 crops a year, whereas a farm on the mainland could yield 1, maybe 2, maybe 3 at the most. As a crop was ready to harvest on a chinampa, seedlings from another would be sprouting out of mud that would be spread on a boat adjacent to the chinampa. Then when the seedlings were ready, they'd be transported to the chinampa, and this cycle would be repeated over and over and over again on hundreds and then thousands of chinampas. Now, it was this technology that transformed Tenochtitlan from just another tribal town in the 14th century to a dominant and thriving city-state. Com a cidade bem assentada e vastas terras sob seu controle, os astecas empurraram as fronteiras do império, alargando-o como nunca fora feito.
e criaram uma tentacular rede de estradas, as supervias astecas. Mas à medida que o império crescia, o mesmo se dava com a prática do sacrifício humano. Logo, rios de sangue começariam a correr nas ruas de Tenochtitlan. A média de vida do cidadão asteca era de 37 anos. Hoje, Tenochtitlan, capital do Império Azteca, desapareceu, enterrada sob a moderna cidade do México. Mas há 700 anos era uma capital florescente e agitada, construída por excelentes engenheiros e governada por grandes imperadores. Em fins do século XV, a população asteca explodira. O imperador seguinte empreenderia uma série de conquistas que rivalizariam com quaisquer outras de nossa história. Seu nome era Ahuitzotl, que seria um guerreiro ainda maior que seu avô Montezuma. Em 1502, Ahuitzotl tinha realizado conquistas até a costa pacífica e alargara o império para o sul até a Guatemala. His reign was kind of like a golden age. He was a king that opened up transport routes to the coastal areas and to lowland areas where the Aztecs got their greatest luxuries, these shimmering tropical feathers, the gold, the precious stones that the nobles and rulers wore as symbols of their station in life. Para levar as riquezas ao coração do império, os astecas construíram uma rede de supervias que cortavam todo o México Central. Velocistas ficavam de plantão a cada 7 quilômetros, criando uma espécie de correio expresso federal. Cartas e bens percorriam mais de 300 quilômetros da costa do Golfo até Tenochtitlan em 24 horas. Mais rápido que o serviço postal de hoje. O império atingira seu ponto máximo e Ahuitzotl decidiu dar início a um grande empreendimento. Uma pirâmide que se ergueria no coração da capital como símbolo de seu poder absoluto. Foi chamada de Templo Maior e fazia jus ao nome. A base da pirâmide tinha 90 metros de comprimento por 75 de largura e erguia-se à altura de 15 andares. Duas escadas de mais de 100 degraus subiam por 60 metros e levavam a 2 templos gêmeos em honra aos deuses da chuva e da guerra. Os templos foram reconstruídos 7 vezes no mesmo local. A primeira em 1325 na fundação da cidade. À medida que o império crescia, a pirâmide crescia junto. Cada estágio era construído em cima do estágio anterior. The Temple Mayor was built mainly with a stone called Tezontli, that is volcanic stone. It's a very lightweight stone that would prevent the sinking of the temple. Pisos e paredes eram revestidos com uma mistura de calcário e gesso, lembrando o concreto. Alguns exemplos achados hoje, 500 anos depois, continuam tão resistentes quanto o concreto moderno. Os operários trabalharam décadas para completar esse monumento aos deuses. O templo permaneceu enterrado até 1978, quando trabalhadores da Companhia de Energia, ao escavar uma vala, descobriram um enorme disco esculpido e, ao lado, as ruínas do templo. O disco, de mais de 3 metros de diâmetro, pesa 8 toneladas e representa o corpo desmembrado da deusa Coyolxauhqui. Coyolxauhqui was the moon goddess. But her brother murdered her because she became pregnant in a very shameful way. Now, the Aztecs weren't prudes by any means. Matter of fact, nobles had many wives and concubines. But amongst the commoners, particularly women, adultery was a no-no and severely punished, often by death. So according to legend, the moon goddess's brother cut her head off, and after he decapitated her, he shoved her body down a hill. The Aztecs reenacted this killing literally and frequently in festivals throughout their calendar year. They would decapitate their victims at the top of a pyramid like this and then push the carcasses down the steps to the great stone at the bottom. Para os romanos, o tesouro mais precioso era o ouro.
Para os egípcios, a vida é eterna. Para os astecas, o sangue humano. They felt a sense of reciprocity with the gods. So they needed to give a thanksgiving to the gods, giving the most precious thing they had, that was human blood. Os astecas o chamavam de água preciosa. Acreditavam que se não ofertassem sangue em grande quantidade, o mundo terminaria em apocalipse. It was common practice to adorn the walls of the insides of the temples with fresh human blood. And the smell must have been appalling. Para inaugurar a expansão do grande templo, o imperador Huitzilopochtli ordenou um sacrifício em massa. Os crânios das vítimas foram expostos orgulhosamente em toda a volta do templo. According to some chronicles, they say that there were sacrificed 20,000 people. From a practical point of view and from a scientific point of view, it sounds impossible. So I think that the chronicle that is written by Spanish sources is basically telling us that to their eyes they were many. Com Huitzilopochtli, o derramamento de sangue atingiu o auge. A vida em Tenochtitlan de repente virou uma orgia de mortes. Friends and enemies alike would be brought in to witness the sacrifices. It's always ritual. Sacrifice is always a ritual event. But it was also a political statement. And it was a form of intimidation. Por ocasião da morte de Huitzilopochtli, os astecas haviam institucionalizado o sacrifício humano e transformado em arte a matança nas batalhas. Nas Américas não havia inimigos mais ferozes. Formavam uma elite e tinham um novo e imenso templo dedicado à morte e à guerra. Mas nem os astecas estavam preparados para a guerra dos mundos prestes a ser travada. Os astecas produziam suas navalhas com obsidiana, uma pedra vulcânica tão afiada que até hoje é usada em cirurgia ocular. 1502. Huitzilopochtli, imperador dos astecas, estava morto. Montezuma II, ex-sacerdote de 34 anos, assumiu o poder. Muito longe dali, na Espanha, um jovem notário de 18 anos chamado Hernán Cortés preparava-se para cruzar o Atlântico e obter seu quinhão no Novo Mundo. Essa época foi o zênite do Império Azteca, que abrangia então cerca de 20 milhões de hectares, atingindo as duas costas e avançando bem longe ao sul até a Guatemala. 25 milhões de pessoas obedeciam às leis astecas. 38 províncias com inúmeras cidades pagavam pesados impostos, tornando o imperador e sua corte fabulosamente ricos. The city spread out, glittering against its canals and its lake, bedecked with fine trees and beautiful mansions. Montezuma II presidia tudo aquilo. Era um estadista respeitado e um talentoso militar. Líder severo, ele exterminava cidades que não se curvassem às suas leis. The Aztec knights were initiated into their orders at sacred ceremonies at special temples like this one. This is the cave temple at Malinalco, one of 6 temples on this remote mountainside, a few hours south of Mexico City. It was finished by Moctezuma II around 1502, shortly after his coronation. Now, over in Europe, Michelangelo was pounding out the David for the Republic of Florence. But while Michelangelo was carving the David, the Aztecs were here carving this temple right out of the side of this mountain. And it is the only temple in the entire Western Hemisphere built in this manner. At the bottom of the stairs of Cuauhtli are the sculptures of 2 jaguars. On each side of the door there are the remnants of 2 warriors. Now the door itself represents the open mouth of a giant serpent. You can literally see its tongue coming out of the room. The Aztecs believed that this was the entrance to the womb of the earth. Now the privileged warriors would come here, go into the room with sculptures of eagles, have their noses pierced, and offer blood and sacrifice to Huitzilopochtli, the god of war.
em plena selva. We're talking about a civilization discovered in the middle of a rainforest. Intrigantes remanescentes de uma civilização perdida que dominou um continente por mais de 1000 anos. They definitely had attributes of the supernatural. Eram os antigos maias, cujos reis enfeitaram as cidades com altas pirâmides, palácios luxuosos e bem cuidadas praças. Enfim, era um povo avançado. They were very resourceful in figuring out how to harness the energy, creating amazingly sophisticated works of art and engineering, and sustaining a civilization for 1,500 years. Depois de gerações de prosperidade e inovações, a velha civilização se extinguiu. Os centros fervilhantes transformaram-se em cidades fantasma que a natureza logo encobriu. Séculos depois, as respostas às perguntas que cercam esse povo notável e seus reis divinizados contam uma história de conquistas, engenhosidade e desastre. Construindo um império. Os Maias. Ano 869 de nossa era, nas selvas da Guatemala. Os maias começavam a se desesperar. Alimentos e água escasseavam. Milhares morriam de inanição. Desnutrição e doenças castigavam a população. Os súditos já não acreditavam que os reis soubessem apaziguar os deuses. Revoltas e tumultos flagelavam os povoados. Uma por uma, as grandes cidades foram sendo abandonadas. A velha civilização maia se desfazia. City after city, area after area begins to fail. Cities are abandoned, kings disappear, and what had been classic Maya culture really comes to an end. O que aconteceu a esse grande povo? Até hoje, os cientistas estão intrigados. We know that people began to disappear. The question is, how did that happen? A resposta talvez esteja em hieróglifos complexos conhecidos como Código Maia. A hieroglyph is a complex way of conveying all the information that Maya people could think or express. And it's the only example in the Americas of a complete, complex system of writing. Hoje, esses símbolos estranhos revelam uma história brutal de guerras, de reis de imenso poder e de ascensão e queda de um povo misterioso. Hi, I'm Peter Weller, and I'm standing on top of this beautiful temple deep in the rainforest of southern Mexico near the border of Guatemala, and this is the heart of the civilization of the ancient Maya. For years, archaeologists believed that the ancient Maya were peacefully separated into 40 or so independent city-states, each with their own dynasty of kings. For what we could tell, there seemed to be trade, communication, but there didn't seem to be any particular imperial aggression motivated by a thirst for land or power outside of a king's own territory. But in the last half-century, these theories are starting to fly in the face of a different story because hieroglyphs like this one, the remnants of the ancient Maya's advanced writing system, are painting a whole new picture. The touchy-feely 1960s and New Age ideas of a gentle and loving people are being fast replaced by a much more complex reality of city-states, butting heads and bloody clashes. And now we have evidence that brutal battles and human sacrifice were fundamental components of life among the ancient Maya. Mas a evolução da civilização maia nessa rede intrincada de cidades-estados não aconteceu de repente. The Maya came into existence probably a couple of thousand years before Christ. Perto de 500 anos antes de Cristo, a população crescera e as pequenas comunidades tornaram-se cidades maiores espalhadas em toda a América Central. 2 séculos mais tarde, já havia estados organizados, chefiados por reis de muito poder e influência. They had powerful rulers, they were in competition with each other, and sometimes this competition led to war. Para os maias, a guerra era determinada pelos reis em nome dos deuses. Maya kings were people like us, but for the Maya they definitely had attributes of the supernatural. O preço da devoção tinha consequências brutais, por vezes fatais.
people owed a blood debt to the gods. It wasn't that they didn't regard human life or human blood highly, quite the contrary. Human blood and human life was the most precious, the most sacred thing that could be offered to the gods in order to repay the blood debt that was incurred at creation. O derrame de sangue e o sacrifício humano eram a chave do poder dos reis. Eles reuniam os aliados e atacavam os vizinhos, tanto para apaziguar os deuses como para continuar soberanos. Unlike Rome, in the case of the Maya, we're not dealing with one empire. Instead, we're dealing with a series of rival kingdoms. Por volta do século III depois de Cristo, a civilização maia florescia. Nenhuma cidade conseguira dominar todas as outras, mas uma delas parecia despontar no horizonte: Tikal. Tikal is one of the few cities that goes strong in the pre-classic period before the time of Christ, and then it just continues pretty much unabated all the way until the end of the classic period. This is a city that never really lost it. Mas no século VI, uma vizinha chamada Calakmul passou a ameaçar Tikal. The Maya had these two great dynastic capitals, Calakmul and Tikal. Those two cities essentially locked horns. It's really Calakmul that seems to engage in this action in which they engineer alliances all the way around Tikal, essentially boxing in their enemy. Caberia a um ambicioso e visionário líder construir um centro de poderio militar capaz de vencer Calakmul. Seu nome era Ikin Chan Kawil. Ele construiu o grande ícone estrutural dos maias, uma pirâmide que aguentaria séculos de intempéries. O Templo do Grande Jaguar. The most valuable monument was one that took a lot of effort. So, a big temple pyramid is an indication of your power, your strength, your prestige. It's a way of drawing people into your city because it shows what an awesome, powerful ruler you are. Construir um ambiente semi-tropical com materiais rudimentares constituía enorme desafio, principalmente quando o objetivo era construir verticalmente. Most of the technology that we associate with big stone constructions were unknown to the Maya. They did not have beasts of burden. They didn't have metal tools. O que os maias tinham era um suprimento quase inesgotável de calcário e excelente mão de obra gratuita. Your labor was one of the things that you were required to give to the king on an annual basis. Blocos de calcário eram tirados da pedreira e depois empurrados, puxados ou carregados à força ao local da obra. They use something that we call the tump line, and this is a rope that would pass around the forehead, and in that they could carry literally at times hundreds of pounds of debris. Pedra a pedra, a pirâmide foi subindo para as nuvens. Andaimes de madeira sustentavam os operários e a própria estrutura. Os canteiros davam forma ao calcário com ferramentas de pedra e marretas de madeira. A parte interna era preenchida com material de refúgio, mas a externa era cuidadosamente tratada e coberta por uma argamassa chamada estuque maia, que pintavam de vermelho. Even though they knew of the wheel, even though they knew of metal, they elected not to make practical use of either of these things. And I think in part it was because in their worldview something was much more valuable if a lot of human labor went into it. Com 45 metros de altura, o Templo do Grande Jaguar parecia emergir das árvores, voltado para o sol poente. Esse ancestral dos arranha-céus chamava a atenção de quem pusesse os pés na grande praça de Tikal como símbolo de poder e redenção. Mas esse milagre da engenharia maia foi só o começo. Em 736, o rei Ikin derrotou seu grande rival, o rei de Calakmul. Depois, em 743 e 744, Ikin atacou e conquistou duas cidades que ainda cercavam Tikal: El Peru, a oeste, e Naranjo, a leste. Finalmente, a teia que ameaçava sufocar Tikal fora rompida.
In celebration of this, he builds a whole series of major expansions to the palace, new pyramids. And when we look at Tikal today, in many cases we're looking at the fruits of that success. Talvez ele tenha iniciado a construção da maior estrutura de Tikal, o Templo Quarto. Feito com 190 mil metros cúbicos de pedra, a enorme pirâmide alcançava 65 metros de altura, ou 22 andares. Quase 2 vezes o monumento do Cristo Redentor no Rio. Alteava-se bem acima do denso tapete verde da floresta, oferecendo vista panorâmica da cidade. A discreta distância, outras cidades maias também tentavam alcançar as nuvens. Mas, naquele momento, tendo Iquim Chancauil como rei, Tikal mantinha certa supremacia entre os maias. Mas não estava sozinha. Longe dali, a cerca de 400 quilômetros, outra dinastia desenvolvia a construção de uma grande acrópole. Nesse lugar, no século VII, surgiu um rei de grande visão que tornaria uma das cidades mais chuvosas da região em meca da arquitetura do Novo Mundo. Ano 611 depois de Cristo. Na periferia da região maia, ao sul do México, a cidade de Palenque estava por um fio. Tentava desesperadamente se defender de um ataque de Calakmul. Mas seu exército foi vencido e o rei morreu sem deixar herdeiros. Um rei maia era divinizado. Portanto, sua linhagem era essencial para a cidade. O fim de uma dinastia geralmente acabava em desastre. Nesse momento crítico, o maior surto de construções da história maia estava prestes a acontecer em Palenque. Mas o rei responsável por isso ficaria esquecido até meados do século XX. In 1949, some of the questions regarding the mysterious dynasty of Palenque are answered when archaeologist Alberto Rusluye is excavating this 75-foot-high temple, now called the Temple of the Inscriptions. Now, I'm in pretty good shape, but those guys had headdresses and big robes, obsidian knives and swords. I thought I'm in pretty good shape, for an old guy anyway. But I don't know how they did it. I don't know how Alberto Ruslier did it. But I still got a lot to go. And when he gets up into the sanctuary, he looks around, and he notices on the floor a row of holes covered with stone stoppers, and he figures out that these holes were made for ropes in order to pull up the slab, just like I'm on a trapdoor. So he pulls up the slab, this one exactly, and he follows a steep staircase filled with dirt and debris. He's never seen a Maya pyramid like this before, so his men start digging and digging and digging into the unknown. The wet stairs are very slippery from the moisture and time and the rain from the forest, and he finally gets down to a plateau. And he notices that the whole pathway doubles back and then continues, and he finds hidden doors, secret passageways, signs that a lot of thought and calculation went into building this structure. Finally, after 3 years, after 3 long years, he gets to the bottom of this 80-foot stairway, and there he sees a small corridor. And in the corridor is a stone box, and in the box are 6 skeletons, the remains of souls who were sacrificed to protect the person for whom this temple was built. But he still doesn't know who that person was. And then he finally sees a huge door, a massive triangular stone. So his men and he open it, and then they go in.
And behind this huge triangular door is a vaulted crypt about 30 feet long and 23 feet high. And inside the crypt is this massive sarcophagus carved from one piece of limestone. And on top of this sarcophagus is this magnificent lid with these expertly carved images of a king. Along this edge, by the way, which is covered with cinnabar, this red stuff, is poison to the touch to keep looters from coming in here and ruining it. And by the way, if the ancient Egyptians might have used this, we might have had more antiquities coming out of that country today. But along this edge is the image of a shield. And up in the sanctuary is another image of a shield. And the ancient Maya word for shield is Pakal. So Alberto Ruz had discovered the tomb of the most important Maya king, Pakal the Great. Pakal ascendeu ao trono em 615 na época mais crítica de Palenque. Sem herdeiro direto, os anciãos da cidade procuravam uma parenta da família real que morava afastada do reino, chamada Sakuk. A dama voltou a Palenque com um filho Pakal. O futuro da cidade pareceu entrar em equilíbrio quando o jovem foi coroado pela própria mãe. Ele tinha apenas 12 anos. She sort of kept the throne warm for him for over 10 years while he was growing up. Ao atingir a maioridade, Pakal precisava divinizar-se para legitimar seu cargo. E declarou que a mãe era a encarnação do ventre da terra que criara humanos e deuses. Portanto, ele era filho de uma deusa, uma posição elevada que eliminou as dúvidas dos mais céticos. He was almost certainly a charismatic fellow. He had to have been. He had no power base. He had to do it almost on pure charisma and determination. As a Johnny-come-lately, as someone who needs to prove himself, he's going to be as splashy as possible. And so he constructs the most gaudy buildings imaginable. He is establishing all sorts of new architectural patterns. Para autenticar sua linhagem, Pakal construiu febrilmente a fim de revitalizar a combalida cidade. Uma das primeiras providências foi renovar e expandir o palácio, uma imponente estrutura situada no coração da Praça Central. Com 6.500 metros quadrados, o palácio tornou-se um labirinto de galerias, câmaras, escadas, pátios e túneis e foi concebido para transmitir majestade e grandiosidade. No começo, tal como acontecia nos demais templos maias, os arquitetos empregavam o arco de modilhão para suportar as altas estruturas. Now this was a pretty straightforward structure where a series of lines of stones of ever-decreasing height are laid on top of each other. So it forms really a kind of inverted V shape with a row of capstones along the top. Mas o arco de modilhão não era eficiente, pois limitava o espaço interior e barrava a luz, forçando os arquitetos a construir paredes mais largas que o espaço ocupado por ele. Espicaçados pelo rei, os engenheiros de Pakal procuraram solucionar o problema. What the Palenque designers succeeded in doing was lightening the weight. They produced sort of honeycomb structures on the top of these buildings. They could make their spans wider, airier, more light could come in. A inovação reduziu a tensão das paredes de apoio e criou um espaço mais convidativo do que o das estruturas tradicionais. Por anos, os engenheiros reais foram considerados os melhores do continente. Mas só no fim do reinado é que Pakal encomendou-lhes o edifício mais complexo e imaginativo da civilização maia, o Templo das Inscrições. The discovery of the Temple of the Inscriptions changed all our ideas about Maya pyramids. They weren't supposed to be mortuary shrines. Dentro, ao lado da escada que descia para a tumba, os engenheiros construíram um psicoduto ou tubo oco. It's a conduit that allows someone on the top of the pyramid to speak into this speaking tube, and eventually you would be able to presumably communicate directly with Pakal in his tomb. O sarcófago de 20 toneladas foi feito para durar uma eternidade.
This actually had a lid which was rolled off to one side, and there was a cavity for his body to be put, so that when he eventually did die, the door was sealed and the stairway was blocked. Arquitetos e escultores criaram um esquife rico de simbolismos retratando a ressurreição de Pakal no além. Os escribas receberam ordem de desenhar uma grade que acomodaria 640 glifos contando a história do reinado de Pakal. Many Maya pyramids don't leave much textual record on them. The opposite is the case in the temple, the inscriptions. Everything about it, from these huge tablets on the summit to the information inside, proclaims that this is the final resting place of the founder of one of the great Maya dynasties. Em 683, após reinar 68 anos, o menino de 12 anos que se tornou o maior governante maia morreu aos 80 anos. Foi pintado com um cinábrio vermelho e adornado com ricas joias. Uma máscara de jade foi colocada sobre seu rosto. O legado de Pakal, o Grande, seria difícil de igualar, mas seu filho aguardava na sombra havia quase 50 anos. Correndo contra o tempo, ele começou a construir uma série de edifícios desafiando as leis da física e da mãe natureza. 684 depois de Cristo. O poderoso rei Pakal havia enfeitado Palenque como nenhuma capital maia conhecida. Depois de 68 anos de reinado, seu corpo foi enterrado em uma tumba que rivalizava com as dos grandes faraós. Agora cabia ao filho dele cuidar do legado paterno e firmar-se no trono. Seu nome era Kambalan. Pakal was the founder of a dynasty, but his son was a great consolidator. He was someone that was going to make sure that that dynasty would continue. O novo rei de 48 anos lançou-se imediatamente num projeto ambicioso de 3 pirâmides imaginado para perpetuar seu nome. He designed and constructed the Cross Group, one of the most intricate and beautiful groups of ceremonial temples ever constructed in the Maya world. These are his memorial, and they tower above the palace. They look down on the works of his father. And in some ways, I think they represent a statement of individuality, that he himself is going to leave his imprint on the city, just as his father did. Kambalan ordenou aos engenheiros que construíssem 3 complicados edifícios: o Templo da Cruz, o Templo da Cruz Folhada e o Templo do Sol. Os engenheiros de Kambalan dariam um gigantesco salto adiante, usando sofisticados cálculos de geometria, ainda desconhecidos no mundo todo, em que se basearam para criar um sistema numérico. One of the many ways in which the Maya were ahead of their time was in their creation of what we would refer to as zero. With a similar combination of a shell which represented 0 or completion, and then a dot, number 1, and then a 5. By just placing them in different positions, they were able to multiply, and reach incredible numbers. The Greeks and Romans were tremendous engineers, theologians, historians, and so forth, but were very limited by their mathematical system because they didn't have a zero. So here you have the irony that they were able to produce great public works, philosophy, and whatnot, but were really pretty lousy mathematicians compared to the Maya. As observações dos sábios de Kambalan podem ter incluído a descoberta de proporções como as raízes quadradas de retângulos e uma coisa que conhecemos como razão áurea. Algo natural que pode ser visto nos animais, na natureza e no corpo humano na proporção de 1 para 1,618. Measure a person from his head to his belly button, and then from his belly button to his feet, you get a proportion very close to 1 to 1.618, the golden mean. Estudiosos acreditam que essa proporção vem sendo usada nas estruturas há milhares de anos, em lugares como as pirâmides de Gizé, no Egito, e o Partenon, na Grécia. O Homem de Vitrúvio de Leonardo é um estudo dessa proporção.
Dizem que a Mona Lisa tem a mesma razão no rosto. Não tendo nada mais que varas e uma corda, os engenheiros de Cambalan puderam medir as raízes quadradas dos retângulos. No Templo da Cruz, essa forma foi usada para marcar os dois grandes pilares da fachada, a largura do portal do meio e as paredes internas. A razão áurea está nas câmaras de trás e na base, cujo lado menor é 1 e o maior é 1,618. Usando quadrados e proporções naturais no Templo da Cruz, o desenho do piso foi ganhando forma e beleza, cheio de geometrias, história mitológica e o legado do próprio rei. Mas nem toda a engenharia de Palenque baseava-se na vida após a morte. Os arquitetos também focalizaram necessidades mais práticas. One of the names of Palenque is Lacamha, which means place of great waters. We have 4 rivers running through Palenque year-round. We have dozens of springs. We have water everywhere. Mas essa riqueza também trazia problemas. Palenque era cercada de altas falésias, fontes naturais e gargantas que modelaram toda a região, deixando não mais que pequenas áreas planas adequadas à construção. Unlike most Maya cities, the problem facing Palenque wasn't how to store water for the dry season, it was how to deal with an overabundance of water. As you can see, everything is green here, it rains every day. So to meet this challenge, the city planners devised a unique way of diverting the pre-existing streams by building subterranean aqueducts that would channel the water underground, thus saving more land on top for cultivation. These tunnels were lined with limestone and they were covered with our old friend from Egypt and Greece, the corbelled vault. Series of protruding stones, one on top of the other, formed sort of an arch overhead. Now these ceilings were so sturdy, they could support the massive weight of Palenque's giant plazas overhead. So the people were walking along with the water rushing underneath them, being diverted away from the city, just like it is where I live today in New York City. O mais incrível é que há sinais de que os arquitetos talvez tenham descoberto um modo de utilizar a pressão da água. Construíram dutos de água por dentro do terreno acidentado, às vezes até colina acima. Quando se aproximavam dos grandes edifícios, os dutos iam se estreitando gradualmente. Como nas fontes romanas, a água ganhava forte impulso ao correr por dutos cada vez mais estreitos e assim a água corrente chegava aos edifícios. We have beautiful systems of sweat baths and swimming pools and aqueduct. In its day, it would have rivaled any of the Roman aqueduct systems. We don't see this use of water pressure anywhere else, and it doesn't appear again until the Spanish bring the technologies with them. Juntos, Cambalan e Pacal governaram Palenque por quase 100 anos, levando a engenharia maia a um nível nunca atingido antes. O futuro parecia brilhante para a bela e florescente Palenque. Mas seus dias de glória tiveram um fim repentino. Alguma coisa aconteceu ao mundo maia que fez sua mais promissora cidade implodir. No século VIII, Palenque, Tikal e outros reinos maias expandiam-se por todo o continente. Altas pirâmides, vastas urbanizações e palácios suntuosos alardeavam a glória dos grandes reis. De repente, essas cidades começaram a se dissolver, uma depois da outra. Os escultores deixaram de criar monumentos para contar sua história e os reis pararam de encomendar construções. A civilização maia havia mergulhado na escuridão. It's not that the entire Maya lowlands is abandoned overnight. It's that, one kingdom falls here and another one 10 years later falls over here, then another one over here. The causes of the Maya collapse remains a great debate among scholars. We're really talking about a society that was pushing itself to the limits.
There is no one single explanation for this implosion, but scholars seem to believe that environmental catastrophe led to a full-blown meltdown for the Maya civilization. The soil no longer produced crops, thus lack of food and polluted water produced malnutrition and disease. The Maya could no longer count on their kings to intercede with their gods because their great society was in a death spiral, and their kings, so long counted on for guidance and prosperity, were powerless to stop it. So sadly, but slowly and surely, the people voted with their feet, and the ancient Maya left their beautiful cities forever. Não há sinais de enterros em massa. Ninguém desapareceu. Aonde foram milhões de maias? If you wanted to go where it was happening, you moved north. Go north, young man. The cities that die in the south, and that's the only way to describe it, is they just go into oblivion, are never really replaced. But there are locations all around the Yucatan Peninsula where the cities not only thrive, but they begin to grow explosively. E ali surgiu uma sofisticada rede de estradas chamadas Sacbés, ou vias brancas. The Sacbés weren't just local transport, they were emblems of the great political power of two allied cities that had the wherewithal to create this magnificent royal procession way between their two kingdoms. Algumas delas chegavam a ter 100 quilômetros e eram uma maravilha da engenharia. They would place huge rocks on both sides of the causeway and then filling whatever was in between with cobbles and unfinished rocks and stones, and then they cover all this surface with stucco, nice plaster, and then upon it they create this smooth surface. Em Yucatán, as Sacbés, naquele terreno acidentado, ofereciam curso quase sempre perfeitamente reto. It's not easy to cut a line 60 miles that doesn't deviate even a degree. I would really like to know what instruments they use. We have no record of it. As estradas permitiram crescimento, comunicação e comércio no norte. Lá, os tristes sobreviventes das terras do sul esperavam encontrar uma segunda chance, especialmente numa cidade chamada Chichén Itzá. Chichén Itzá came to be the largest and most powerful city from about 800 to 1050 or so that had a real knack of being a big tent. So it was a very cosmopolitan place, and I'm sure it traded handsomely on that reputation. De seus edifícios mais interessantes era El Caracol, observatório astronômico. Os maias eram obcecados por estrelas e passaram séculos observando o céu em busca de respostas. The Maya probably had something called a gnomon, which is a series of two crossed bars, and by looking at the intersection of those two bars, they were able to focus on something. Com ferramentas rudimentares, os maias acompanhavam o movimento das estrelas e planetas, bem como a passagem do tempo. Like Stonehenge, this was a place where people could make solar and lunar observations. A escada da frente voltava-se 27,5 graus para noroeste, destoando dos outros prédios, mas em perfeito alinhamento com Vênus em sua posição extrema ao norte. Alinhava-se ainda com corpos celestes e certas ocorrências, como o percurso de Vênus e os solstícios. Na torre mais alta, 3 aberturas existem até hoje. São pequenas, estreitas e irregularmente situadas, mas são perfeitas para observações astronômicas. In the Caracol, we can see in its orientations, in its peculiar displacements, in its odd alignment of buildings, a focus on what Venus was doing at the time. Venus is a kind of variable actor up there in the skies. Sometimes it moves in this direction, sometimes it moves in that direction. The Caracol seems to be about looking at Venus when it's come to the end of a certain kind of motion. Esse engenhoso observatório astronômico permitia aos maias elaborar calendários mais precisos que qualquer outro do mundo antigo. The Maya had 2 calendars, one ritual and then, the solar calendar that is very, very similar to what we use in the Western world.
Os maias mediam o ano solar de 365 dias. As revoluções de Vênus e ocorrências de eclipses lunares também eram observadas. Em apenas 200 anos, os maias souberam se recuperar da catastrófica destruição das cidades do sul. Mas agora o norte enfrentaria um inimigo ainda pior, capaz de aniquilar o povo, embora deixasse intactas as cidades. No século IX, as capitais maias desintegraram-se repentina e misteriosamente, pondo fim a uma era de grande prosperidade. Ao renascer no norte, o povo maia tivera a oportunidade de desenvolver a astronomia e a engenharia em escalas sem precedentes. Em Chichén Itzá, sua obsessão pela mecânica celeste deixou marcas permanentes na arquitetura. Mas a pedra angular de Chichén Itzá era El Castillo, ou castelo, construído entre o século IX e X. Os 365 degraus indicavam os dias do calendário civil. 52 painéis de cada lado representavam o ciclo maia de 52 anos. E 9 patamares espelhavam o calendário solar de 18 meses. O templo achava-se posicionado de forma a que sombras específicas se formassem 2 vezes ao ano. For any Maya standing and looking at the northwestern sector of the Castillo, they would see a balustrade and then a combination of shadows and the sun hitting that part just before sunset. And then several triangles form. And then at the very bottom of this balustrade, you have a nice carved serpent head, a snake coming down from heaven. And that is indicating the arrival of the rainy season. Os maias viam esse fenômeno como uma manifestação de Kukulkan, a serpente emplumada. The Mayas were able to actually record, the equinox. That day in the year where night and day, last the same. Every year, March 21st, you see the descent of Kukulkan. Em volta de El Castillo, os edifícios cívicos ganharam nova característica: espaços amplos. A praça era grande, com templos, mercados, campo de esportes e colunatas. So the colony hall not only housed the feasting events, but maybe individuals were brought into the plaza. The general public was probably invited, depending on the occasions, to come to the plaza and witness the arrival of these, traders, the merchants. Semelhantes às gregas ou romanas, essas colunas cilíndricas eram um novo tipo de apoio estrutural, constituindo um grande avanço dos maias. The benefit of a column is that it allows you to create flat roofs. You're not investing all of your energy in creating stone buildings that are going to be containing corbel vaults, which may or may not collapse. As colunas eram simples, construídas com grandes cilindros empilhados e pedrisco entre um e outro. Um bloco quadrado era instalado no alto e, a seguir, lajes planas feitas de estuque e madeira cobriam tudo para formar grandes espaços interiores. It involves people more openly in the life of the building and of what's happening within it than would have been possible with Maya pyramids of the full classic period. Those pyramids are mostly about exclusivity. It's about showing a space, holding it up high, but allowing very, very few people to look into it. The open column structures are much more inviting. Mas essa calorosa atmosfera pouco durou. Depois de mais de 200 anos de domínio em Yucatán, Chichén Itzá conheceu destino semelhante ao de seus vizinhos do sul e se acabou misteriosamente. Quando os espanhóis chegaram às praias da península em 1517, todos os grandes centros cosmopolitas tinham sido abandonados. Apesar disso, os remanescentes do povo maia que viviam em pequenas vilas ao longo da costa, corajosamente combateram os conquistadores. They proved difficult to conquer because rather than
taking a king captive or an emperor, as they did with the Aztec. They had to conquer one village at a time, and once they moved on to the next village, there'd be one behind them that would then begin to rise in revolt. Os bravos guerreiros mataram conquistadores aos milhares, mas suas armas não contiveram inimigo pior: a doença. Within 100 years, 90% of the population of the New World was gone. Os poucos que sobreviveram sofreram nova perseguição. Frei Diego de Landa chegara da Espanha para converter os maias ao cristianismo e impôs-lhes sua religião à força. Diego de Landa was a young idealist who came to the New World trying to save souls, trying to win converts to what he referred to as the one true faith. But the Maya didn't believe that they should instantly and forevermore reject all of their own beliefs. A 12 de julho de 1562, Frei Diego organizou um ato de fé e queimou os textos maias, acreditando que eram ditados pelo diabo. This was the end of thousands of years of accumulated knowledge of Maya civilization, one of the great tragedies in human history. Por um golpe de sorte, 4 volumes sobreviveram ao fogo e ao desgaste do tempo. By the 19th century, some of these books that happened to escape the clutches of these friars and their destructive urges began to make their way into public attention. Hoje, a saga de sua sobrevivência é outro mistério da intrincada história dos maias. The fact that they were able to sustain an urban civilization in the rainforest for 1,500 years through all sorts of logistical and other challenges is one that we should admire and one from which we can stand to learn a great deal. Assim como os maias buscavam respostas na terra olhando os céus, nós as buscamos nos céus olhando a terra. Recentemente, a NASA e a Universidade de New Hampshire vêm usando a tecnologia de sensores remotos para descobrir onde cidades ainda não descobertas podem estar. Montes cobertos de árvores podem, na verdade, ser ruínas de antigas cidades esquecidas e intocadas há séculos. A resposta ao mistério maia talvez esteja debaixo de nossos pés. Maya archaeology is just beginning. There are innumerable cities, innumerable temples, innumerable settlements that we have not been able to study and excavate. I think we're entering a golden age of Maya archaeology, and I can only see in the next century a time in which this will become one of the best understood civilizations of the ancient world. We now know that the Maya were an innovative and creative and majestic people with their own particular taste for violence. But what is the real allure of the Maya? What is this mystique that draws generation after generation the world over to this complex and sophisticated civilization? Is it the architecture with its serene palaces and temples, or the intricacies of hieroglyphs and art in a complex writing system? Or is it the astounding comprehension of astronomy and mathematics with the concept of zero, unparalleled in antiquity? Or is it simply because these remarkable people carved entire cities, not just villages and towns, but magnificent cities, right out of some of the most inhospitable landscape in the entire world? In the rainforest between Honduras and the Yucatan, there are literally hundreds and hundreds of Maya sites that are untouched. In Palenque alone, there are 1,500 buildings that lie unexcavated, including temples larger than that one. And if you consider the archaeological treasures yet to be found in cities like Tikal and Chichen Itza, I say, and I'm sure I'm not alone, that the real allure of the Maya, the real magic and mystique of this civilization, are the mysteries that still lie buried deep within this jungle. I'm Peter Weller for the History Channel.